Começa agora a aula do professor Luiz Alberto Caldas sobre o sentido próprio da palavra disciplina. Por que se diz que disciplina é liberdade e ao mesmo tempo tantas vezes se usa a palavra disciplina quando se está aplicando punições a alguém? Eu vou explicar. A palavra disciplina vem de discípulo, por assim dizer, disciplina é o guiamento de um discípulo. Por isso, no sentido mais próprio da palavra, disciplina é a submissão voluntária a regras de conduta dadas por outro, dadas por um mestre, com a finalidade de adquirir certas qualidades ou habilidades. Só mais tarde a palavra disciplina ganhou também um significado muito diferente, o de punição para forçar outra pessoa a seguir determinadas regras que de outra forma não seguiria. Mas seria melhor que para esse tipo de significado fosse usada a palavra coerção, não a palavra disciplina. Coerção é o ato de forçar pela intimidação ou pela violência. Mesmo assim, ela nem sempre é má. Por exemplo, usar a coerção para evitar crimes é algo bom, mas quando se usa a palavra disciplina com sentido de coerção, ela não está sendo usada no seu sentido próprio, mas como figura de linguagem, um tipo de eufemismo, uma atenuação do sentido para fazer a coerção parecer mais bela e desejável. Então, professor, seria errado usar a palavra disciplina nesse sentido? Não, desde que todos saibam que a palavra está sendo usada como figura de linguagem, e não em seu sentido próprio. Por isso é importante conhecer o sentido próprio das palavras, para entender bem quando são usadas como figuras de linguagem. Por isso também, eu vou falar aqui da disciplina no seu sentido próprio, o da submissão voluntária, a regras de conduta dadas por outro, por um mestre. Alguém se submete a uma disciplina de exercícios físicos para se tornar mais forte, a determinada disciplina moral para se tornar mais bondoso, ou a disciplina de um mestre para se tornar um artista de determinado tipo. Fazem isso voluntariamente, porque a submissão a regras certas amplia a sua capacidade de realização e liberta seu potencial. Por isso há o ditado que diz: disciplina é liberdade. Liberdade é a capacidade de fazer ou deixar de fazer alguma coisa por escolha própria. Ninguém tem liberdade completa no sentido de escolher as opções que tem, pois a realidade nos impõe certas limitações. Nascemos com as capacidades e as limitações de seres humanos, vivemos numa dada época, em um determinado lugar, numa determinada família, com determinados recursos e assim por diante. Assim, depois das circunstâncias limitarem nossas opções, as escolhas que nos sobram constituem a liberdade que temos. Por exemplo, o ginasta olímpico se submete a certas regras que lhe prescrevem infindáveis repetições de determinados movimentos, uma dieta específica e uma forma de interpretar o que acontece nos treinos. Por isso o ginasta é capaz de realizar apresentações que beiram a perfeição, executando movimentos aparentemente impossíveis, girando e voando entre barras, sustentando-se de braços abertos em argolas. Ele consegue tudo isto porque se submeteu às regras certas. Mas é preciso escolher bem o mestre, porque submeter-se a regras erradas, além de não melhorar seu desempenho, rapidamente o conduziria a lesões graves. Isto é, se a liberdade é a capacidade de fazer ou deixar de fazer alguma coisa por escolha própria, podemos dizer que o ginasta, através da disciplina, conquistou a liberdade de realizar ou não realizar tais movimentos. Por outro lado, eu não tenho a mesma opção. Não posso fazer aqueles movimentos porque não segui a disciplina do atleta. Ele pode escolher fazer ou deixar de fazer aqueles movimentos, portanto nessa área ele tem mais liberdade do que eu. Mas eu me treinei para escrever bem, então se ele não fez isso, na escrita eu conquistei mais liberdade do que ele, porque posso escolher me expressar bem ou não, e ele pode apenas se expressar mal. De outro lado, outro emprego figurado da palavra disciplina acontece quando ela é usada para designar estudos que transmitem apenas informações ou conhecimentos. Ao aprender a pintar quadros, ou a escrever romances, ou a falar bem em público, a pessoa se submete a uma disciplina. Mas ao apenas receber informações sobre grandes pintores, grandes escritores, grandes oradores, sem adquirir a habilidade de pintar, de escrever ou de falar em público, a pessoa não se submete propriamente a uma disciplina. Nesta aula era só isso, creio que já está claro o sentido próprio da palavra disciplina. Em breve enviarei outra aula. Até a próxima!